Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a 13ª rodada da Série A Histórias do Brasileirão. Antes de começar a falar os jogos, vocês já estão vendo aqui, né? São Paulo e Fluminense jogam neste sábado, 4 da tarde no Morumbi. Siga o canal da Itatiaia no YouTube, dê o like, compartilhe nossos conteúdos, ok? Vamos lá. São Paulo e Fluminense, porque esse jogo faz parte da Histórias do Brasileirão. Quartas de final da edição de 1986. A gente precisa lembrar que o Fluminense tinha sido campeão de 1984, numa final em cima do Vasco, e mantinha aquela base ainda com grandes nomes como Paulo Vitor, Aldo, Jandir, Romerito, o Washington. Então, quer dizer, tinha um timaço o tricolor carioca e o tricolor paulista tinha a chamada geração Menudos do Morumbi. Isso mesmo. Tinha como símbolos maiores ali Miller, Silas, Careca, um centroavante espetacular, tinha Pita, quer dizer, o São Paulo tinha um timaço. E esses dois grandes times se enfrentaram numa das quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1986. E foram dois jogaços no Maracanã e no Morumbi. Cada time fez valer um mando de campo, mas quem levou a melhor você vai saber daqui a pouquinho. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense venceu por 1-0. O gol do Fluminense foi marcado pelo centroavante Washington, logo no inicinho do jogo. Baita centroavante que o tricolor carioca teve, né? Formava o casal 20 com o Assis. Lembrando que o Assis, ele jogou essa partida do Maracanã, mas saiu para a entrada do João Santos, não conseguiu jogar a volta lá no Morumbi. Foi substituído pelo Edson Souza, mas o Fluminense fez 1-0 no Maracanã e foi ao Morumbi em vantagem contra o São Paulo. No jogo do Morumbi, o Careca, aos 22 minutos do segundo tempo, tá? Já estava virando sufoco ali pro São Paulo, porque o Fluminense jogava pelo empate. O Careca marcou um golaço e o goleiro do Fluminense era simplesmente Paulo Vitor, um dos grandes goleiros da história do Clube das Laranjeiras. E depois o Miller fez o gol da tranquilidade 10 minutos depois e classificou o São Paulo para as semifinais daquele Campeonato Brasileiro. Aí o São Paulo passou pelo América do Rio, outro carioca na semifinal, e conquistou o título em cima do Guarani naquela decisão fantástica do Brinco de Ouro, que foi para as penalidades. Então, quer dizer, São Paulo e Fluminense integram a Histórias do Brasileirão por um aspecto muito simples. Quartas de final de 1986. Desfile de craques dos dois lados, no Maracanã, no Morumbi, e o tricolor paulista acabou levando a melhor. Internacional e Cruzeiro, 9 da noite deste sábado, no Gigante da Beira-Rio, que foi o local do confronto mais marcante entre os dois clubes na história do Campeonato Brasileiro. Decisão de 1975, jogo único na casa do Colorado. E olha, vou falar para vocês, se pegasse os dois times de Cruzeiro e Internacional e formasse uma seleção, encararia qualquer seleção do mundo naquela época. Cruzeiro tinha um esquadrão com nomes como Raul, Melinho, Piazza, Zé Carlos, Eduardo, Roberto Batata, Palinha, Joãozinho. O Internacional tinha simplesmente Manga, Figueroa chileno, né? Mas um cracaço de bola. Tinha Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Lula, quer dizer, dois esquadrões numa decisão em jogo único no Gigante da Beira-Rio. Um jogaço espetacular em que os goleiros se destacaram demais, Raul e Manga fizeram defesas fantásticas naquele jogo, mas quem se deu melhor foi o Colorado, que jogou em casa e venceu por 1-0 com um gol de cabeça do zagueiro Figueroa. Uma falta ali do Piazza no Valdomiro na ponta direita foi cobrada na área do Cruzeiro e o Figueroa subiu mais que a defesa cruzeirense e cabeceou no canto do Raul, indefensável. Foi um duelo fantástico do Nelinho com Manga. O Nelinho cobrou faltas espetaculares, tá? Assim, defesas que não têm explicação do goleiro colorado, e com esse gol do Figueroa, o Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 e conquistou o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que naquela época o Cruzeiro ainda não tinha Brasileirão. A unificação de títulos foi ser promovida pela CBF só em dezembro de 2010. O
Cruzeiro tinha vencido a Taça Brasil de 66. Né? Foi equiparado ao Campeonato Brasileiro em 2010. O Internacional foi o primeiro clube gaúcho a conquistar uma competição nacional, justamente o Campeonato Brasileiro de 1975, com a vitória de 1-0 em cima do Cruzeiro no Beira-Rio. E os dois clubes reeditam essa grande final de 75 na noite deste sábado, no mesmo local da final de 75. Pessoal, Atlético e América fazem o terceiro clássico mineiro neste Campeonato Brasileiro, logo na 13ª rodada. Né? A gente já teve a goleada do Cruzeiro sobre o América no Independência, 4-0, o Galo batendo o Cruzeiro lá no Parque do Sabiá, 1-0, aquele gol de falta do Hulk do meio da rua. E agora a gente vai ter o Atlético e América no domingo, 4 da tarde, no Mineirão. E por que Atlético e América é um confronto especial e que a gente pode colocar no Histórias do Brasileirão? Isso porque em 1971, tá, a gente teve a primeira edição do Campeonato Brasileiro. Chamava Campeonato Nacional de Clubes, mas era tratado na época como o primeiro Campeonato Brasileiro. E foi assim até dezembro de 2010, quando a CBF promoveu a unificação dos títulos nacionais, equiparando Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, e de 67 a 70, ao Campeonato Brasileiro. Mas esse Atlético e América é especial porque em 1971, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro teve justamente esse confronto aqui no Mineirão. Sim, a campanha do título do Galo de 1971 começou exatamente em um clássico contra o América. O jogo foi dia 8 de agosto de 71, no Mineirão, tá? O Dario fez 1-0 para o Galo logo no início do segundo tempo. O Dario, que foi artilheiro daquela edição do Campeonato Brasileiro. E o Dirceu Alves, um meia, empatou para o América. Então, quer dizer, a campanha do Galo, campeão brasileiro de 1971, começou exatamente num clássico contra o América, válido pela primeira rodada da primeira edição do Campeonato Brasileiro, isso até 2010, quando a CBF promoveu a unificação. Um abraço, pessoal, siga nosso canal Itatiaia no YouTube, compartilhe nosso material, dê um like, até mais.